Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 4. Vamos ler apenas um versículo daqui, que é o versículo de número 14. Mas deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar ao texto. João, capítulo 4, versículo 14. Todos acharam? Ainda procurando. João, capítulo 4, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Queremos te render graças, porque o Senhor é sempre bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rogamos a Ti que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos e olhos espirituais, de modo que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, esse texto, ele foi cuidadosamente garimpado, tirado do contexto geral, do contexto maior, que relata o encontro transformador de Jesus com a mulher samaritana. Esse texto simplesmente emergiu da palavra, trazendo para nós a revelação que nós acabamos de escutar. Aquele que beber da água dada pelo Senhor, que é a própria água viva, nunca mais terá sede. Amém? Amém. E aquela mulher, todos sabem, conhecem a história, o relato é bem maior, depois vocês podem ler com calma, vai do versículo 1 até o versículo 18, e quando lemos o relato todo, a gente descobre que aquela mulher, ela tinha uma sede existencial, ela tinha uma sede física. Aliás, era uma sede que ela confundia com uma sede física. Na verdade, era uma sede espiritual muito grande. E ela tentava saciar aquela sede pulando por vários relacionamentos. E é interessante que tem um momento que Jesus confronta essa mulher e diz a ela assim: vai, chama teu marido e vem. Ela diz: eu não tenho marido, Senhor. Ele disse: disseste bem, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora vive contigo não é teu marido. Havia uma sede em seu interior que não podia ser saciada por nada ou ninguém, humanamente falando. E ela experimentou a verdadeira água que dessedenta. O encontro de Jesus com essa mulher foi significativo. E vivemos num tempo em que as pessoas vivem vazias de algo que elas mesmas não sabem o que é. E é interessante que existe uma máxima teológica que diz o seguinte: o vazio do coração do homem, ele é do tamanho de Deus. E é interessante que muitos, mesmo dentro do contexto religioso, continuam sentindo esse vazio. Por quê? Porque não estreitaram o seu relacionamento com Cristo. E relacionar-se intimamente com Cristo não é você experimentar dias de absoluta tranquilidade. Muito pelo contrário.
é você negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz. E carregar a cruz é carregar a cruz sem rolimães, levando o peso que ela representa. E cada um de nós carrega um tipo de cruz diferente, não menos pesado. E nós precisamos aprender a esmagar a própria carne para conseguir completar a nossa jornada levando a nossa cruz. A mulher samaritana, ela tem muito a nos ensinar. Porque muitos tentam saciar essa sede das mais diferentes maneiras. Vícios, jogos, às vezes até uma sexualidade doentia. E cada um de nós tem uma área de vulnerabilidade. E eu queria que hoje, em nome de Jesus, você se deixasse ministrar pelo Espírito de Deus. Qual a área da sua sede? Qual a área da sua vulnerabilidade? Cuidado com ela. Aquela mulher tem um dos diálogos mais lindos das Escrituras. Era alguém que tinha o conhecimento da palavra. Ela disse que os samaritanos adoravam num lugar, os judeus adoravam no outro lugar. Ela sabia, ela conhecia a palavra. Mas ali diante dela estava a palavra viva que procede da boca de Deus. Aquele que é o pão da vida, aquele que sacia a nossa fome, aquele que é a água da vida, que veio para saciar essa sede existencial que todos nós temos. Hoje nós estamos falando para um grupo heterogêneo de homens e mulheres, jovens e mais velhos. E assim, a gente sabe que para a juventude as coisas são mais difíceis ainda. Mas eu quero dizer a você, vale muito a pena beber dessa água viva. Vale muito a pena a gente esmagar a própria carne, a gente matar a carne de fome no tocante aos seus apetites, para que a gente possa experimentar a plenitude do Cristo na nossa vida. E o texto, ele apresenta 3 verdades sobre o que acontece com aquele que recebe o Senhor de maneira genuína. Primeiro, aquele que antes de receber Jesus era um deserto, sedento, além de saciar sua sede, transforma-se numa fonte. E é interessante que você, quando começa a acompanhar esse diálogo, foi para uma das poucas pessoas que Jesus se revelou completamente. Foi para essa mulher sedenta, essa mulher que já tinha passado por tantas mãos, essa mulher que já tinha visitado tantos leitos. Foi para essa mulher que o Senhor se revelou de uma maneira plena. Ele disse: sua sede acabou. Chega. Então a primeira coisa que a gente descobre aqui é que quando você tem essa sede pelo Cristo e Ele entra na sua vida e você deixa que Ele tenha o domínio soberano sobre esse templo espiritual que é você, que Jesus não é apenas um hóspede sentado na sala da sua casa espiritual, mas Ele entra, Ele tem o poder de demolir paredes, de fazer mudanças, de fazer reformas, de fazer demolições e reconstruções no edifício espiritual. Você vai ver a glória de Deus descer em plenitude sobre a sua vida. E a primeira coisa que acontece é que você passa a se transformar também numa fonte viva, uma fonte que jorra para a vida eterna. O encontro com Jesus, ele é restaurador. Quando acontece de verdade, nada permanece no mesmo lugar. Há um terremoto interior. Tudo que estava morto ressuscita. Tudo que foi danificado é consertado. Tudo que estava doente
interiormente é sarado. Tudo que era maldito torna-se bendito, porque a glória do Senhor é manifesta. A Shekinah do Senhor enche esse templo espiritual que é você. E a gente glorifica demais ao Senhor por isso. O Senhor tem o poder de descedentar, de satisfazer plenamente, diferentemente de todas as outras águas. A samaritana buscava encontrar de leito em leito uma satisfação. Ela já havia passado por 5 maridos, e aquele com o qual estava agora não era seu marido, era um caso. Mais uma tentativa de realização pessoal frustrada. Que triste realidade. Quantas situações semelhantes a gente descobre. Os versículos 13 e 14 diz: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Assim como aquela mulher, há inúmeras pessoas à nossa volta sedentas de Deus. Mesmo dentro dos ambientes de igreja, dos ambientes eclesiásticos. Às vezes o ativismo no meio da igreja são eventos, isso, aquilo, movimentos. A gente vive um tempo que a igreja está movida a movimentos. Seminários, congressos, isso, aquilo, mal termina um, já começa outras pessoas. Não tem tempo de relacionar-se intimamente com Cristo. E eu quero dizer a você, especialmente jovem hoje, busque relacionar-se intimamente com o Cristo. Invista tempo na oração, invista tempo na leitura da palavra, invista tempo em meditação dessa palavra, e você vai ver a glória de Deus descer nas situações. Há momentos em que você diz: Senhor, eu sou fraco nessa área. Coloca a tua fraqueza no altar. Diga: Senhor, aqui é minha área de vulnerabilidade. Tem misericórdia. Nós somos instados na palavra a colocar um guarda à porta dos nossos lábios. Não só a porta dos nossos lábios. Cada um de nós. Não é porque o pecado do irmão é diferente do meu, que ele é pior do que eu. Não. Ou melhor ou pior do que eu. Muitas vezes a gente julga o pecado do outro porque se acha melhor. Todos nós estamos sendo tratados por Deus, preparados por Deus. Nenhum de nós está pronto. Nem o pastor Malta. Senão ele não está, graças a Deus ele não está pronto, porque ele está aqui com a gente. Amém. Né? E aí a gente para no versículo 23. Note que no versículo 20 ela tenta travar uma discussão religiosa sobre o lugar da verdadeira adoração. Ao que Jesus responde no versículo 23: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus verdadeiros adoradores. E a chave para a compreensão desse versículo, o que o Senhor fala aqui, está no versículo 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Então, conhecer e relacionar-se com Deus por intermédio do Cristo transforma o coração desertificado do homem numa fonte de água viva. Nesses dias que nós estamos vivendo, que antecedem a segunda vinda do Cristo, e a gente fala isso, não estamos aqui marcando datas, nem remetendo a tempos e horas, mas aos sinais todos que estão aí, sinais que falam dessa vinda iminente. Mais do que nunca, precisamos sair da religiosidade de fachada e entrar no relacionamento íntimo com Cristo, porque cristianismo é mais que religião, é relacionamento. É você andar com Jesus na estrada, é você andar no caminho, é você falar com Jesus enquanto você faz suas coisas dentro de casa. Nas horas mais íntimas, você chamar Jesus para a sua intimidade. Há muitos que mesmo dentro do contexto da igreja desprezam essa fonte de água viva e preferem beber em cisternas rotas que não retêm as águas, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 13 da sua profecia. Fonte é liberdade, fonte é movimento, cisterna é estagnação.
E aí a pergunta para nós hoje: o que nós temos sido, fonte ou cisterna? A segunda coisa é que aquele que antes de receber Jesus era um deserto, torna-se uma fonte que não cessa de jorrar. A estagnação acabou, a sede acabou, a aridez acabou, o vazio acabou. Aquela pessoa que antes estava ávida por receber, porque nada preenchia aquele vazio, torna-se plena, absolutamente satisfeita. Meus amados, eu queria parar para um breve testemunho. Não tenho muita paciência para testemunho não, mas eu vou ter que falar. Eu vim de um contexto religioso muito difícil. Era uma salada espiritual muito grande. Uma família mesclada pelo catolicismo, de freiras e padres, com um lado ocultista, um lado envolvido com coisas ocultas. E eu fui criada nesse contexto. Lá no íntimo do meu coração tinha um vazio imenso. Eu tinha medos, você não tem noção do que eram os meus medos. Eu não me levantava sozinha à noite dentro da minha casa, porque eu vivia num mundo de assombrações. Era mal assombro de toda qualidade. Era passos dentro de casa, eram vozes dentro de casa, eram coisas todas, porque as trevas elas não brincam e tentam aprisionar de todas as maneiras. E havia um vaticínio, havia uma profecia maldita de que eu, até os 35 anos, se eu não desenvolvesse uma mediunidade, como eles diziam, eu morreria. Já estou beirando os 64, estou no lucro. Glória a Deus. Né? Então, glória a Deus, porque o Senhor, Ele foi lá e Ele me resgatou. Ele foi lá e literalmente me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E hoje eu ando no escuro, de manhã, de tarde, de noite, não tenho medo de nada, porque o Senhor é comigo. Né? Quando eu descobri o tamanho do meu Cristo, não tinha para ninguém mais. E glória a Deus por isso. Então o mesmo Jesus que entrou na minha vida e mudou radicalmente a minha história, pode mudar a sua. E aí a gente segue aquela mulher quando recebeu aquela palavra, aquela mulher quando descobriu o Cristo vivo. Ela entrou num estado de satisfação tal que não podia se conter. Ela era uma fonte a jorrar e passou a falar sem parar daquilo que tinha acontecido com ela. Ela saiu falando para aquela cidade inteira, todos conheciam a vida daquela mulher. E a partir dali, ela se tornou a primeira missionária que se tem conhecimento. Glória a Deus. E assim, eu nunca mais calei a boca. Nunca mais deixei de anunciar o meu Cristo, porque o Senhor é o maior amor da minha vida. Quando Jesus se tornar o maior amor da sua vida, todo vazio vai ser preenchido verdadeiramente. Mesmo que você seja um crente, professo, batizado, frequentador de igreja, envolvido nos ministérios, não interessa. Ainda assim, você precisa ter a sua experiência viva e pessoal com Cristo. Terceira coisa aqui, terceira verdade que o texto nos traz é que essa fonte jorra numa direção, a eternidade. Quando recebemos essa água viva, algo se transforma em nosso coração de tal maneira que experimentamos uma santa compulsão por anunciar tudo quanto o Senhor nos tem feito. Somos transformados numa fonte cujo objetivo é levar muitos à eternidade. O Senhor nos visita com uma misericórdia indizível por aqueles que continuam vazios e com seus corações desertificados, para que eles sejam tocados, eles sejam vivificados, assim como você foi. Todos conheciam a vida pregressa daquela mulher, e aquela palavra dela ganhou um tom de autoridade, porque eles sabiam
quem ela era antigamente, e agora naquilo que ela havia se transformado. Será que você tem jorrado com vistas à eternidade, ou tem sido como o mar morto que só faz receber? Continua carregando esse vazio que não tem fim. O que o texto nos revela hoje? Primeiro, quando recebemos Jesus em nossa vida, como nosso único e suficiente Salvador, nossa vida ganha um sentido, uma plenitude. Nosso coração desertificado, carente, insatisfeito, sedento, além de saciado, transforma-se em uma fonte. O desejo do meu coração é que essa palavra desperte em você uma fonte de água viva, contínua, permanente. Segundo lugar, como fontes vivas, não cessamos de jorrar rios de água viva, que é a santa palavra de Deus. A estagnação acaba, a sede acaba, a procura acaba, o vazio acaba, somos preenchidos. O Senhor nos torna plenos. Plenitude gera doação, testemunho e frutificação. Isso porque não podemos conter aquilo que recebemos. Nunca mais eu calei a boca. Não foi. Em terceiro lugar, essa fonte jorra numa direção, a eternidade. Jorramos para alcançar nossos amigos, parentes, estranhos e conhecidos. Há no coração uma santa compulsão para anunciar aquilo que recebemos. Ah, mas eu não sei pregar. Diga o que aconteceu com você. Anuncie. Fale desse Cristo vivo. E a glória de Deus encherá os espaços que ainda estão vazios no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.